Boa tarde, eu sou a Bárbara Amaral Rodrigues e, juntamente com Paulo Moraes, apresentaremos o tema principal do artigo escolhido, que é racismo à luz da biologia antropológica. Esse é o artigo escolhido, que não é um artigo, mas foi o capítulo de um livro que a gente escolheu, que é do livro Race, Monogamy and Other Lies They Told You, do Agostinho Fuentes. Aqui está o QR Code que vai redirecionar para o livro e para o capítulo escolhido. Antes da gente contextualizar o capítulo e até mesmo abordar sobre o racismo hoje em dia, juntamente com a biologia antropológica, é importante a gente caracterizar o que é raça. Para Darwin e Linneu, o fato de populações geográficas diferentes apresentarem características morfológicas diversas, sejam essas desde a cor até realmente a morfologia da espécie, isso caracteriza elas como raças diferentes. E já para Johann Blumenbach, e Carleton Coon, o pensamento era baseado exclusivamente na cor, dividindo os seres humanos entre a raça branca, amarela, marrom, vermelha e preta. E logo mais surgiu um novo pensamento que baseou o pensamento das cores para analisar as diferenças morfológicas do crânio. E esse foi reproduzido por Kuhn. Por fim, Darwin, vamos voltar a Darwin, porque é o nosso pai da biologia, e ele considerava que tinha uma diferença intelectual evidente entre as diferentes raças. Até mesmo tem essa afirmação aqui que fala, sim, tem tudo isso, mas sabemos que essa gente não é tão adiantada, não é tão esperta e não é capaz de sobreviver, quando ele disse falando sobre as outras raças, assim, e isso era muito questão do pensamento da época. Então, a partir dessa colocação de Darwin, até mesmo de outras colocações dele, nós podemos falar que os estudos e as análises sobre a espécie humana, a sociedade e a dinâmica da época impediram muito que Darwin tivesse um olhar crítico para compreender a espécie humana como ele compreendeu as outras demais, virou o pai da biologia e da evolução. Mas, então o que a gente vai caracterizar? O que o capítulo nos caracteriza como raça? Raça é a população ou conjunto de populações que tem características únicas em comum e que as diferencia de qualquer outra população. As características resultantes de pressões evolutivas diferentes e exclusivas alteram o padrão genético desses indivíduos em comparação com os demais da espécie. E então, vendo esse conceito de raça, o artigo nos apresenta que o conceito de raça humana ele foi criado e reforçado pelo colonialismo a partir de opressão e discriminação dos povos europeus frente às diferentes expressões dos alelos do genoma humano, ou seja, frente nos fenótipos que existem dentro da espécie humana. Então, vem aquela discussão. Existem diferentes raças humanas? O que acontece? O conceito da criação de raça surgiu lá desde a Roma Antiga. Isso eu li num paper da UFMG, que contextualizou todo o início da criação do conceito de raça humana, onde veio lá da Roma Antiga para poder caracterizar, diferenciar a população dos escravos da época, que não eram baseados em questões morfológicas, mas sim de status sociais. Então, muitas das vezes, prisioneiros de guerra, pessoas que estavam com uma condição mais baixa assim, na sociedade, se tornavam escravos. Logo mais, o conceito de raça evoluiu, entre muitas aspas, evoluiu para poder separar a nobreza da plebe durante a época medieval e, por fim, foi evoluindo esse conceito até chegar, vamos supor, na Segunda Guerra Mundial, onde chegou o extremo de falar que era a raça ariana. Só que quando a gente analisa no século XX, à luz da genética e da biologia molecular, a questão de ver se existe realmente diferentes raças humanas, não existe. Esse conceito é exclusivamente social, que foi importado da área da botânica e da área da zoologia, como, por exemplo, raça de cachorro.
Cachorro tem raça? Tem raça, porque muitas das vezes as diferenças no patrimônio genético deles são de 27% das diferentes raças. Só que quando vai analisar o patrimônio genético humano, só tem 1% de diferença, que é a questão dos fenótipos, que isso é normal de acontecer. Então não existe o conceito de raça dentro da espécie humana. É um conceito totalmente social e confirma, e muitas das vezes quando a gente vai fazer esse tipo de análise, confirma o que o texto traz pra gente, que foi criado a partir do momento de uma questão de opressão e discriminação, e ao longo do tempo esse conceito foi evoluindo, entre aspas. E para poder bater ainda mais nessa tecla de como que esse conceito foi criado socialmente, eu trouxe aqui uma reflexão de por que as crianças não têm tanta essa noção de preconceito e para elas todas são iguais. E, tipo assim, dentro da infância, muitas crianças não têm essa noção de que as diferenças morfológicas tornam elas tão diferentes assim, a ponto de gerar um tipo de exclusão social ou até mesmo de você desrespeitar o outro. E isso confirma, só vem confirmando toda a história que eu já falei sobre a opressão e discriminação da criação do conceito de raça. E agora eu passo a palavra para o Paulo. Então, pessoal, dando continuidade, agora nós vamos fazer uma espécie de dinâmica dentro do tema do nosso trabalho, que vai ser bem parecida com o jogo de mitos e verdades, daí o nome. Basicamente, nós vamos colocar algumas frases ou conceitos na tela relacionados com raça, racismo e outros temas para a gente poder discutir e também, de certo modo, aprender a como argumentar de uma forma mais embasada, como argumentar de uma forma mais científica, em discussões e polêmicas envolvendo esse conceito de raça e de racismo, que normalmente vem à tona em uma discussão. Inicialmente, nós temos essa frase aqui embaixo, que é constantemente levantada como um argumento dentro das discussões, que é: pessoas de pele escura vivem majoritariamente na região equatorial, por se tratar de uma região menos desenvolvida. Quando a gente faz uma análise biológica sobre o que essa frase está nos entregando, a gente pode compreender onde é que está o erro nessa afirmação. Nós já sabemos que, devido ao formato esférico do nosso planeta, os raios solares acabam por atingir algumas regiões com uma intensidade maior ou menor. Isso é um fato comprovado. Por isso, aquelas populações que vivem majoritariamente próximos à linha do Equador, elas tendem a apresentar um estímulo maior dos melanócitos da pele, fazendo com que a melanina seja ativada e fazendo assim também com que a pele tenha uma aparência mais escura, por causa exclusivamente da incidência de raios solares sobre essa população. E isso também é um fato científico que foi amplamente estudado, analisado e comprovado. Diferente desses dados anteriores, quando a gente fala que as pessoas de pele escura vivem em regiões menos desenvolvidas, isso é uma construção única e exclusivamente social que foi colocada, que ela vem sendo reafirmada ao longo de vários e vários anos pelo racismo. Então, as pessoas de pele escura, elas vivem em regiões equatoriais não por essa região ser subdesenvolvida ou por as populações serem subdesenvolvidas, mas por uma questão de um fato biológico relacionado à expressão da melanina em decorrência da exposição dos raios solares. Isso que a gente pode tirar de conclusão dessa frase, nós vamos ver bastante em meio aos outros mitos e verdades que a gente vai apresentar. Muitos deles vão pegar um fato biológico, um fato biologicamente comprovado ou cientificamente comprovado e vão modificar, colocar um outro ponto, colocar novos conceitos, novas normas para esse fato. Essas novas normas sendo colocadas por causa de uma construção social que foi feita, que foi aplicada sobre esse conceito de que os negros são inferiores aos brancos. Então, na maioria dos conceitos que nós vamos ter aqui, tentem colocar esse pensamento em mente, de que a gente está pegando um fato biológico, um fato biologicamente comprovado, um fato cientificamente comprovado, e estamos passando um conceito social, uma construção social superficial em cima de um fato estudado, comprovado e com várias comprovações científicas. Agora, passando para o segundo quadro. Pessoas pretas têm um sistema imunológico mais fraco que pessoas brancas.
Um adendo sobre essa frase é que ela é uma afirmação feita por 33% dos estudantes de medicina. Ou seja, quando a gente lê esse dado de que ela é feita por 33% dos estudantes de medicina, ela já tem um peso bem maior. Mas do mesmo jeito que a frase anterior, ela é uma frase que está pegando um conceito biológico e excluindo ele totalmente e colocando por cima dele uma máscara social, uma máscara construída socialmente relacionada a esse esquema do sistema imunológico. Tanto que, se a gente for levar para o lado biológico da coisa, a gente consegue fazer uma análise na literatura e em vários exames também de que duas pessoas pertencentes à mesma família, independente se essas duas pessoas vão ter a mesma cor de pele ou não, o sistema imunológico dessas duas pessoas vai ser extremamente diferente. O sistema imunológico da minha mãe vai ser extremamente diferente do meu sistema imunológico, porque é uma coisa relacionada a cada corpo, a cada tipo de exposição ao meio ambiente. Então não tem nenhuma relação cientificamente comprovada entre a cor da pele, ou seja, como a gente falou no quadro anterior, a exposição ao sol, a exposição aos raios luminosos e a ativação da melanina com o desenvolvimento de um sistema imunológico mais fraco ou mais forte. Então, do mesmo jeito, é um fator biológico que eles estão colocando todos os dados, todos os anos de estudo de lado para colocar uma construção social por cima, sempre voltando naquela ideia dos negros serem inferiores aos brancos. Bom, nessa próxima frase, nós podemos compreender um pouco mais de como que a gente, como biólogos, como que nós podemos ajudar a desmistificar certos dados que foram socialmente construídos meio à sociedade científica. E para isso nós temos o seguinte: pessoas pretas têm menos chance de contrair malária. Essa frase ela é extremamente importante para a nossa discussão porque ela é um caso típico de como o racismo ele é apresentado na sociedade e de como nós podemos aprender a combater essas frases e esses conceitos que inferiorizam ou menosprezam uma determinada etnia, uma determinada cor ou etc. Quando a gente analisa o que é apresentado nessa frase, primeiramente a gente precisa fazer uma análise mais profunda sobre o que essa frase está trazendo para a gente, quais informações ela está apresentando. Na maioria das vezes, quando nós vemos esses conceitos de pessoas pretas, referindo à cor de pele, a gente precisa, assim como lá no primeiro quadro, compreender que o fator da cor, ou seja, a cor da pele, vai estar relacionada com a incidência de raios de luz e a expressão da melanina nessa população. Com isso, a gente já pode modificar essa frase, colocando ela como pessoas que vivem em regiões próximas à linha do Equador, igual a gente falou lá no primeiro quadro, têm menos chance de contrair malária. Agora, continuando a análise do mesmo modo, essa frase ela ainda está bem aberta. E é aí que a gente entra com alguns conceitos relacionados à anemia falciforme. A anemia falciforme ela é uma doença que, devido a essa característica de proporcionar uma deformidade das hemácias, ela dificulta consideravelmente a ação do vírus da malária. E essa doença ela é hereditária e ela é localizada normalmente, majoritariamente, na região equatorial do nosso planeta. Então a gente já consegue fazer essas ligações de que como que a gente chegou nessa frase que ela é tão discutida, que por trás de uma simples afirmação a gente pode compreender muito mais o que está sendo apresentado, de um jeito que no fim a gente consegue reescrever essa frase de novo, de um jeito bem mais completo, que seria pessoas pretas que vivem majoritariamente em regiões equatoriais, regiões essas que têm uma maior incidência de casos de anemia falciforme, têm uma maior expressão genética dessas características herdadas. Não pelo simples fato delas serem pessoas pretas, mas sim por questões geográficas, por questões hereditárias e biológicas também. E essa característica da anemia falciforme, ela é inversamente proporcional à infecção pelo parasito causador da malária, que vai caracterizar uma menor probabilidade de incidência dessa doença nessas populações, por causa dessa relação que essa população tem com a anemia falciforme. Então, a partir de agora,
tentem usar essa mesma linha de raciocínio que a gente fez nesse quadro para todos os outros mitos e verdades que a gente vai mostrar aqui. Tentem destrinchar a frase, entender por que eles construíram aquilo e com uma cabeça bem aberta para conseguir desmistificar tudo aquilo que está sendo falado e para conseguir proporcionar aquilo de um jeito bem explicado, de um jeito científico, de um jeito comprovado, que a partir disso a gente consegue fazer as coisas andarem. Partindo para o próximo, pessoas de pele escura têm maior chance de apresentar hipertensão e problemas cardíacos. Essa afirmativa, ela é uma afirmativa verdadeira. E é bem interessante a gente fazer uma análise bem a fundo dela, porque a gente consegue reparar que, a partir do que está sendo exposto aqui, a gente entende que uma construção social, uma coisa que a sociedade colocou, sem nenhum embasamento, sem nenhum estudo nem nada do tipo, teve a capacidade de modificar a biologia de uma população. Nesse caso, qual que é a análise que a gente pode fazer? Em nossa sociedade, as pessoas pretas, elas tendem a passar por situações mais estressantes no dia a dia se comparadas a pessoas brancas. Situações essas vinculadas ao racismo. É sofrido diariamente por essas pessoas nas mais diversas situações e, por esse motivo, por elas estarem diante de situações mais estressantes, difíceis e socialmente desagradáveis, em uma maior intensidade do que pessoas brancas, as pessoas pretas têm uma maior probabilidade de desenvolver problemas cardíacos e problemas de pressão. Então, esse fator biológico, elas têm maior chance de desenvolver uma característica biológica, foi colocado dentro dessa população exclusivamente por causa de uma construção social. Ou seja, uma construção social teve a capacidade de modificar a biologia de uma população. É possível classificar a raça de uma pessoa a partir do seu crânio. Essa era uma afirmativa que ela era constantemente dita por diversos naturalistas, mas que ela vem sendo pontuada também por alguns estudiosos até hoje. Primeiramente, a gente já pode desconsiderar ela como, a gente já pode considerar ela como sendo um mito, pelo simples fato de que não existem raças humanas. Então, por isso, a gente já descarta essa afirmação. Porém, a gente consegue compreender, tentar entender de onde que veio essa ideia criada antigamente por alguns naturalistas e pesquisadores. Quando a gente faz uma análise das diferentes populações humanas, a gente consegue identificar algumas diferenças morfológicas, diferenças fenotípicas aparentes. E uma delas é o formato do crânio. A formação do crânio, tanto quando falamos de tamanho, quanto das proporções, ou até mesmo da dentição, ela é um fator que está diretamente premediado por características e pressões ambientais externas, como, por exemplo, a alimentação. Ou seja, um tipo específico de alimentação pode resultar em uma formação e um crescimento específico do crânio. Assim, a gente consegue voltar na base daquele primeiro quadro que tinha lá na frente, porque a população humana ela apresenta uma distribuição geográfica diferente no planeta, o que ocasionalmente resulta em hábitos alimentares diferentes, por causa da fauna ou por causa da flora do local. E acaba que com isso, os indivíduos de uma mesma espécie, eles podem apresentar sim morfologias de crânio diferentes, mas essa morfologia não tem nada relacionado com esses indivíduos apresentarem um tom de pele diferente ou características diferentes, mas ele é exclusivamente relacionado com a distribuição geográfica e com as pressões ambientais diferentes que são sofridas pelas diferentes populações. E por fim, pessoas pretas são mais atléticas que as pessoas de pele clara. Essa afirmação a gente não vai explicar tão certinha e completa igual a gente já explicou as outras, porque parte dessa dinâmica que a gente está fazendo envolve vocês aprenderem a argumentar e ter um pensamento crítico sobre algumas afirmações que são direcionadas e são levantadas no dia a dia. Então, tentem refletir sobre essa afirmação individualmente. E eu já dou uma dica, ela é uma afirmação verdadeira. Só para dar mais uma dica também, né? Ela pode ser explicada de uma forma parecida com aquela que a gente apresentou lá atrás, relacionada à hipertensão, em que um fator social ele fez com que a biologia de uma população fosse alterada. Nesse caso específico, seria um fator diretamente relacionado com uma pressão ou até mesmo com uma competição sofrida por esses indivíduos ao viverem em uma sociedade. Então, tentem refletir sobre o porquê essa afirmativa é uma afirmativa verdadeira. E para concluir, a gente não podia concluir de outro jeito, a não ser retomando esse conceito que foi, de certo modo, básico para a gente conseguir compreender
como que essa questão do racismo, como que esse conceito das raças foram colocados dentro do nosso entendimento, dentro dos nossos conceitos científicos e tudo mais. E também a gente colocou essa frase para a gente poder refletir um pouco de como que a gente deixou chegar nesse ponto, como que a gente permitiu com que essas criações sociais, com esses conceitos, como que uma simples diferença de quantidade de melanina na pele fizesse com que as pessoas tivessem vidas completamente diferentes, condições completamente diferentes e várias outras coisas que a gente pode levar a refletir. E sempre lembrando o nosso papel dentro dessa discussão toda, que é, assim como a gente apresentou no nosso trabalho, ser os responsáveis por ajudar nas discussões, ajudar a compreender, ajudar a explicar e ajudar a retirar esse racismo da nossa sociedade, principalmente das discussões e das situações, claro, com a empatia acima de tudo. Porque além de biólogos, além de cientistas, além de antropólogos e etc., nós também somos pessoas, então temos que respeitar as outras pessoas do mesmo jeito. Nós agradecemos a atenção de todos e uma ótima tarde.